nesse artigo, né, uma radiação dura aqui, como ela vai... Os autores aqui são da Alemanha e da França, né? E eles fazem um estudo nessa célula solar, né, de arseneto de galho índio, né? E eles vão mostrar como se comporta, né, essa regeneração dessa célula, né, através de uma alta, né, uma radiação bem dura, que eles chamam, né? E eles vão utilizar elétrons, né, de 1 megaelectronvolt. E eu fiz as continhas, né, a gente está na radiação ionizante, né? E a intenção desse estudo, né, é fazer esse comportamento dessa célula solar para aplicações espaciais. Bom, isso aqui é só um abstract. Né? Então, as células solares utilizadas, né, em aplicações espaciais, elas devem, né, ter uma certa rigidez, a radiação da atmosfera com partículas de alta energia. Né? E esse desempenho, né, é essa questão, como esse desempenho se dá sobre esse desempenho durante o curso de sua operação. Né? E a proposta é que essas células, né, sejam compostas de materiais de alta resistência de radiação. Então, aqui os autores, né, as palavras deles, a dureza da radiação e as propriedades de regeneração dos fosfetos de índio para baixa temperatura de operação menor que 100 graus Celsius excede significativamente o arseneto de galho. Então, eles afirmam que eles começam, né, a supor que existe, né, essa composição aqui. Eles dizem que essa regeneração ela é muito mais acentuada do que se a gente estivesse trabalhando uma célula com arseneto de galho. E também, né, através de outros autores que eles citam, isso também é verdadeiro para materiais de células solares baseadas com fosfeto de índio, como o fosfeto de índio galho, né, e o arseneto de galho índio, essas células aqui. E eles também, né, supõem que essa dureza da radiação dos materiais está relacionada a essa fração do fosfeto de índio. Bom, no paper, eles vão investigar essa suposição para essa célula, como eu já falei lá no início, e que eles podem variar aqui, eles vão variar o gap, né, e a fração do fosfeto de índio, né, numa ampla faixa. Bom, como as células atuais, né, são comumente baseadas em arseneto, né, como arseneto de galho índio, né, essas células para essas aplicações, né, no geral, elas são subcélulas mais fracas de radiação na pilha de múltiplas junções. Né. Bom, e eles supõem, né, que a suposição de que essas ligas dessa composição arseneto de galho índio foi feito com fósforo, né, essa célula que eles vão trabalhar, com essa ampla gama de combinações do band gap, né, e a constante de rede tem o potencial eles supõem que elas têm um potencial de substituir a arseneto de galho e arseneto de galho índio por células que tenham maior resistência à radiação. Né? Eles investigam nesse trabalho, né, é uma investigação geral desse material e eles não vão discutir, né, essa implementação em células solares espaciais de múltiplas junções. Eles estão apenas tentando escrever, né, o estudo desse material proposto. Então, esse uso de 3 células solares com composição diferente, portanto, essa fração aí, né, se são composições diferentes e fração do fosfeto de índio, supõe-se que, né, temos diferentes lacunas de banda, né, o gap. E
eles cultivaram em substratos do fosfeto de... o substrato de fosfeto de índio. Então, basicamente, essa célula variando a composição aqui, a razão entre as composições de galho índio e arseneto e fósforo. Eles construíram 3 células, né, nesse substrato de fosfeto de índio, com esses gaps 0,9, 1,0 e 1,1 eletronvolts, que corresponde a essas composições aqui, né, com 31% de galho para 69% de índio e 67% de arseneto para 33% de fósforo, né? E essas demais células com essas outras essas composições. Então, eles variaram aqui, ó, como eles disseram, o índio, né? A variação do índio e fósforo. Então, essas 3 células, eles conseguiram esses 3 diferentes gaps. Então, aqui está a estrutura básica, né, das células que eles utilizaram, né? Eles têm um emissor, né, composto por portadores tipo N, uma base portadores tipo P. E eles afirmam também que a dureza da radiação não depende apenas da criação inicial do defeito devido à radiação, mas também da capacidade de regeneração do defeito subsequente no material desse semicondutor específico, né? E eles vão fazer também um estudo baseado no recozimento e fazer um detalhe, né, um estudo detalhado em função do tempo e dessa composição. Bom, as condições de generação escolhidas baseiam-se nas condições de operação típicas de satélite de comunicação em órbitas geoestacionárias, a 60 graus Celsius e iluminação AM0. Né? Só um glossário aqui, esse AM0 é a atmosfera zero, né? E vai corresponder, né, a um aspecto fora da atmosfera, um corpo negro aproximado de... Oi? Alguém? Não? 5.800 Kelvin é referido a como atmosfera zero, né? E aí, no geral, as células solares usadas para essa aplicação de espaciais, né, são como aquelas, né, como exemplo, temos o satélite de comunicação. E é chamado de atmosfera zero porque ela não passa por nenhuma massa de ar. Então, é a parte da atmosfera terrestre que a gente não tem mais ar. É só um adendo. Tá? Bom, esses aqui são os comprimentos, né, de cada camada, né, com as suas devidas concentrações de portadores, né, negativo aqui para indicar que é a concentração de portadores negativos, né, é só esse fator. E eles observam uma coisa que essas três células são basicamente tem essa estrutura, tá? E com esses gaps, né, de 0,9 e 0,1 eletronvolts, né, essa camada de 1.700 nanômetros, né, para a base. E eles chamaram a atenção no paper que por algum erro no tempo de crescimento, a espessura das células com um gap maior, de 1,1 eletronvolt, é de apenas de 1.350 nanômetros. Então, esse é o adendo que eles fazem, essa observação que eles fazem no paper. Né? Bom, aqui foi um crescimento epitaxial, né? Foram processadas em células solares de 4 centímetros quadrados, né, a área, politografia e corrosão química úmida, né? Eles não usaram nenhum revestimento, né?
E a célula de arseneto de galho, eles fizeram uma célula de arseneto de galho para fazer a comparação com essas 3 células, né, com os valores dessas 3 células, com as medidas que eles vão fazer com essas 3 células de arseneto de galho índio. Né? E eles fizeram um design. Assim, eu gostaria de uma pequena ajuda. Quando eles falam end of life, esse design end of life eu não entendi. Assim, eu sei que é o tempo de vida final lá, mas eu realmente não entendi como é que eles fariam esse design. Então, e também eu não tive acesso ao complemento, e eu não sei das características agora. Bom, Então, Graciana, é isso mesmo que você Oi. falou, né? Você tem sempre a categorização de BOL, que é Beginning of Life, e End of Life, mas eu também nunca li a respeito de quais são os parâmetros de tempo ou de dose de exposição, mas é isso que você falou, né? É o começo da vida da célula lá em cima no satélite. A gente sabe que ela vai estar sujeita a uma atmosfera de radiação, né? Como você está chamando aí, radiação dura, né? Na Radiation verdade, hardness. acho que seria mais ionizante, né? Mas eles utilizam hardness, né? Talvez Utilizam esse sim. termo. E não sei como é que é a tradução perfeita disso para português, mas é isso. O End of Life é sempre assim, ele sempre mostra a caracterização da célula depois de uma certa dose de radiação, entendeu? Okay. Obrigada, Daniel. Bom, para essas medições eles fizeram, né, eles utilizaram um simulador solar LED, deve ser a empresa, Wave Labs, e com o espectro próximo ao espectro da atmosfera zero. Né? Esse espectro da atmosfera zero, que é que é o padrão, né, de estudo dessas células, a 25 graus Celsius, né? São 2 dias, né, que ele fica sob essas condições de atmosfera zero, a 25 graus Celsius, e seguido por um dia no escuro a 60 graus Celsius. Só que eles fizeram tudo a 60 graus Celsius. Né? A gente vai ver depois o que eles fizeram. Né? Então, eles também utilizaram esse mesmo, aqui, o Beginning of Life, né? E o mesmo simulador solar foi utilizado para experimentos de regeneração para essa temperatura de 60 graus Celsius e sobre o mesmo espectro do atmosfera zero. Né? Isso porque, né, eles estão tentando se aproximar das condições típicas de operação espacial, porque essa célula ela ficou na Terra. Né? Bom, eles fizeram também medições da eficiência quântica, né? E essas radiações de elétrons ocorreram na instalação da irradiação Sirius do laboratório aqui da Escola Politécnica da França. Tá? Bom, esse termo aqui eu não consegui uma tradução, eu não sei se é atmosfera de hélio, não sei, é algo técnico do sistema deles, então eu não saberia dizer agora. Bom, e foram escolhidos esses elétrons com energia de 1 megaelectrovolt, porque eles são tipicamente usados para classificar a resistência da radiação de um material por exemplo, esse padrão aqui. Eu acho que eu já... É um padrão europeu de medidas, uma padronização europeia de medidas. Bom, o que mais eles fizeram? Eles fizeram uma simulação numérica, né? E eles fizeram essa modelagem ótica e elétrica através desse software, né? TK de Centaurus. Bom, mas eles simularam mobilidade dependente da dopagem, emissão termiônica entre essas interfaces e a estatística de Fermi dentro de elemento de simetria. Bom, eles também pegaram modelos e parâmetros para absorção, estudo de banda, mobilidade, dopagem, recombinação intrínseca desse arseneto retirado dessa referência 1112 que eles citam no paper. E esses parâmetros
da célula cristalizada são transformadas em materiais conhecidos. Bom, foi isso que eles citaram. Bom, vamos lá, mais para frente. Tá. Como é que eles calcularam os danos específicos da radiação do material, né? Então, eles escolheram, né, por fazer a medição aqui do coeficiente de recombinação do defeito, que eles chamaram de kappa, induzido por radiação conforme definido abaixo. Então, tem o tempo de vida do portador minoritário, antes, né? Antes significa no início lá de função da célula, e após a radiação, né? Que é o final de vida da célula. E eles, através dessa... É definido, né? Que é definido esses tempos, né? Antes da irradiação lá de elétrons e após a irradiação de elétrons. E ele tem essa... E são definidos assim. Então, é o inverso do tempo da radiação, né? Mais o inverso do tempo da não radiação. Né? Esse é definido como o inverso do tempo do início de vida da célula. E para o tempo, o inverso do tempo do final de vida da célula também é definido como muito parecido, né? Então, é o inverso do tempo da radiação, o inverso do tempo da não radiação. E aí eles chegam numa relação, né, em que eles conseguem definir, né, o tempo de vida do portador minoritário. E associado a esses defeitos introduzidos pela irradiação de elétrons, né? Eu estava lendo um pouco sobre esse material, né, essas radiações ionizantes, né, sobre radiações ionizantes. Então, um semicondutor perfeito significa que ele não tem, né, estados eletrônicos na camada proibida, né, camada a banda de gap, né. Quando começa a introduzir esses defeitos por irradiação, começam a aparecer nessa região alguns estados eletrônicos, mas eu também não vou aprofundar aqui. Graciano, deixa eu só entender uma coisinha naquela equação que você botou ali. Eu não entendi direito o que significa. Aí você tem o tempo de vida dos portadores minoritários, não é isso? Isso. Agora, o que significa esse BOL entre parênteses aí? Esse EOL entre parênteses? Isso aí? O beginning of life, né? Não, tudo bem, mas por que isso aqui é o tempo de vida não radiativa? É uma medição desse tempo sem radiação e com radiação. Ah, tá. Então, esse tempo de vida não radiativo aqui... Quando antes não há radiação. E aqui depois, entendi. Isso. É o mesmo tempo de vida não radiativa antes e depois. Quando eu estou falando radiação, essa radiação aí ionizante. Tá. Entendi. Tá. E, bom, como eles querem calcular os danos específicos, esse coeficiente, né? Esse coeficiente que vai calcular de recombinação do defeito induzido é definido exatamente pelo inverso desse tempo de vida do portador minoritário, multiplicado aqui pelo fluxo, né? Nesse caso aqui é fluxo de elétrons. Bom, então quanto menor a questão quanto menor esse coeficiente, né? A questão é que vai ter esse material, ele vai apresentar uma qualidade, né, que depende desses parâmetros. Bom, e então, esse capa aí é uma constante que vai te falar a informação sobre os defeitos que estão sendo gerados, é isso? Exato, ele é definido como coeficiente de recombinação do defeito, né? Porque você tem ali, você tem uma radiação incide lá, você tem um elétron, vamos chamar de elétron livre, entre aspas, né? Em algum momento ele pode se recombinar com alguma coisa ali na região do defeito.
algo do tipo. Então, se você tem menos elétron disponível, a tendência é que a sua célula comece a diminuir a eficiência. Então, esse K, ele independe da qualidade do material, né? Ele é um valor específico do material do dopante, né? Aí eles afirmam, mas eu não confirmo essa informação, porque eu não fui a fundo procurar a definição do K na literatura. Bom, aí eles fizeram, para estudar a degradação, eles fizeram 2 estudos. Mediram a densidade de corrente e a eficiência quântica interna antes da irradiação de elétrons e depois da radiação de elétrons. Essas linhas, a linha cheia aqui, preta, corresponde ao gap 0,9, a vermelhinha tracejada a 1 eletronvolts e a azulzinha de 1,1 eletronvolts. Né? O que eles fizeram? Eles mediram a densidade de corrente, né? Isso aqui em bola é beginning of life, né? Para essa célula aqui de 4 centímetros de área. Tá? E eles obtiveram esses resultados. Tá? Então, a ideia é que maior gap, né? Você teria uma tensão maior, né? E a corrente também, bom, é que eles não afirmam, mas eles mediram essa tensão de circuito aberto, o fator de preenchimento, o fill factor, né? Acho que é o fator de forma, acho que seria melhor aqui. E eles mediram essas eficiências quânticas e elas deram acima de 95%, segundo eles, né, indicam que esse material, né, ele tem uma alta qualidade para as 3 células. E eles justificam que parte da queda aqui da tensão de circuito aberto, né, da célula de 1,1 eletronvolts é devido ao absorvedor mais fino em comparação com as células solares com gap menor. E eu não sei se vocês lembram no início, né, que eles colocaram aquela observação de que, por algum problema, essas células com gap de 1,1 eletronvolts, a base delas tem de 1.350, as outras são de 1.700 nanômetros, né, justificam, né, essa variação aí da tensão de circuito aberto. Tá? Bom, e aqui a eficiência quântica eles mediram em torno de 95% para as 3 células, esses 3 gaps. Agora, né, o interesse é agora o que acontece depois de passar por esse simulador, né, esse simulador solar, com esses elétrons com essa energia e com diferentes fluxos, né? 3,14, 1,15, 3,15 por centímetro, elétrons por centímetro quadrado, né, por área. Então, eles mediram novamente, né, e resultando nas curvas de corrente e tensão, e novamente mediram a eficiência quântica interna. Né? Bom, a observação é a seguinte, na imagem anterior, né, vejamos que a gente tem uma leve, né, a gente tem uma significativa, na verdade, né, leve, diminuição da tensão de corrente, a tensão de circuito aberto, né, em relação ao início da vida da célula. Né?
Então, depois aqui, né, depois da degradação, né, a gente tem alguns valores que são significativamente menores, né? E a justificativa, né, para que Graciana, essa... Oi. uma pergunta. Quanto tempo mesmo que ficou essa radiação de elétrons? A radiação de elétrons em 1 mega elétron volt. Eles vão falar depois desse tempo. Eles mediram em torno de duas semanas, se eu não estou enganada. Uhum. Eles vão... Depois eu vou mostrar como é que... Porque passa por processos, né? Você tem um dia a uma determinada temperatura e mais alguns dias a uma temperatura diferente, né? E eles vão comparar esses resultados com o padrão europeu. Tá? Aqui ainda não falou do tempo, eles só mostraram, né, o quanto a variação antes da degradação e após degradação. Antes da degradação estão dizendo que antes da irradiação antes de entrar antes do simulador solar. É porque eles falam do fluxo, né, Germano? Mas eles não falam quanto tempo foi, né? É isso, né? Exatamente. E aí eu queria saber Aí você não sabe a quantidade total de partículas que estão Não, entrando, né? ficou por 9 dias, mas aí eles vão tratar depois, né? E Vão até tratar o tempo depois. Uma célula num satélite, né? O que equivale a um satélite esse tipo de radiação? É um dia, uma semana, um ano, um mês? Eles vão... O padrão vai ficar 2 dias, né? Pelo que a literatura mostra, 2 dias. 2 dias com radiação, né? Com essa energia de 1 mega elétron volt. São 2 dias, a 25 graus Celsius. E um dia no escuro, né? Não tem iluminação, eles ficam um dia também a 60, só que é 60 graus Celsius, pelo padrão. Só que eles fizeram tudo a 60 graus, tanto os 2 dias quanto esse um dia. Graciana, essa imagem que você está mostrando aí da esquerda, ela equivale à amostra de 1,1 eletronvolts, não é isso? Esse gráfico, ou não? Só para entender. Que vai no anterior ali. Não, aqui já está, aqui a faixa preta, ele está comparando com o início de vida. Mas de qual amostra? Da amostra de 1,1 eletronvolts. Exato, 1,1 eletronvolts. Então, deixa eu ver lá a figura anterior. Aqui ele está comparando os três... Não, isso tá certo. Então, seria que ele está comparando essa curva azul pontilhada. Isso que eu queria ver. Tá bem. Isso. Tá ok. Que está próximo de 0,7 ali. Tá. É isso mesmo. Tá. Um ponto antes da radiação e agora comparando depois aqui em top life, né? Para esses três fluxos aqui de elétrons. Né? E eles atribuem, né, essa diminuição aqui, essa tensão, né, de circuito aberto e essa densidade porque eles só compararam, né, com as radiações, mediram e viram que deu um pouquinho abaixo, né. Então, a explicação que eles dão é que esse aumento da dose de radiação, né, de 1,15 para 3,15, né, leva a uma diminuição adicional das características da célula solar. Né? Ele disse que essa queda é após essa dose aqui, já acontece com uma dose menor, né, eles chamam, um fluxo menor, e eles atribuem isso ao tempo de vida do portador, né, da célula, antes da irradiação. Bom, aí eles chegam num resultado que eu também não entendi, né, que é uma janela e o contato, esse foi feito de índio, né, eles operam com filtro espectral para comprimento de onda de 0,92 micrômetros, mas eu não
eles não explicaram por quê. Eu também não me entendi. Então, segue a vida. E aí, com esses resultados, né, eles construíram essa tabela com esses materiais, com materiais aqui na base lá da célula, 3 gaps diferentes, né, 0,90, 0,99 e 1,11, e o assento de galho até então eles tinham esquecido antes um pouquinho antes. Agora eles retomam aqui com os valores. Tudo isso que eu mostrei, eles fizeram um estudo eles fizeram conseguiram chegar a esses valores, tá? E aqui ainda ele não passou ainda pelo simulador numérico ainda, tá? Esses são realmente dados que eles obtiveram através das medições, tá? A gente pode voltar depois para dar uma olhadinha. Não, deixa eu só ver. Solta só um pouquinho. 24, 20, 19, 16. Não parece que o quaternário é melhor do que o GS. O GS, parece que o GS ele deteriora menos do que porque é o seguinte, eles têm, existe um padrão aqui, né? Que esse W, eu anotei aqui, essa aqui é uma tensão de deslocamento. Então, quanto mais próxima essa tensão de deslocamento, mais próximo de 400 milivolts, melhor é o material. Existe esse padrão na literatura. Então, se a gente for olhar essas... Graciana, desculpa, não, mas isso antes da irradiação. Eu não sei o que é esse WAC. Eu realmente não sei. Você consegue explicar um pouco melhor ou não? É porque você vai ter você vai deslocar um elétron ali, né, da banda de valência para a banda de condução, se você receber a energia mínima ali da banda proibida, né, da band gap. E você vai ter o elétron na banda de condução, né? O problema é que se você tiver essas radiações ionizantes, segundo eu li aqui no material deles, você vai ter um deslocamento desse fator aí dessa energia, né, que equivale a essa tensão, né? Essa aqui seria a tensão de circuito aberto sem radiação, essa com radiação, né? Então ele desloca esses elétrons para onde não tinha estados eletrônicos, né, antes da irradiação, agora ele passa a ter, né? Então, esse WAC é medido com irradiação ao mesmo tempo, é isso? O VOC é medido... Ele é medido antes da radiação e pós-radiação. E o que eu li na literatura também, outra literatura, ele confirma que valores abaixo de 400 milivolts, você consegue estimar que esse material, né, já tem uma boa qualidade, né? Então, eles estão se baseando nesse valor padrão para reafirmar, né, que essa célula que eles estão propondo no trabalho, ela tem uma qualidade acima da célula de assento de galho. Não sei se ficou claro. Também não sei se eu expliquei direito, né? Eu não sei, que eu vejo como o Maurício, não sei, se você olhar a eficiência de AS parece cair pouco comparado com os outros. Eu ainda não consegui comprar essa ideia de que o quaternário é melhor do que o GAS, olhando para essas figuras. É isso que eu queria tentar entender, olhando para esse resultado. Eu também ainda não comprei, mas é a ideia que eles colocam. Comparando, né, esse aí que eu mostrei, olha só, ele vê claramente esse valor aqui é menor do que os outros, né? Esse aqui, essa variação aqui essa aqui
E essa aqui parece ser menor do que as outras. Mas tudo bem, segue caminho aí para a gente ver onde é que ele vai chegar, né? Tá Mas bom. tá estranho isso aí, eu não estou entendendo. Bom, e agora ele vai falar do... Agora sim, vai entrar o tempo, né? Que o Germano tinha falado no início, lá um pouquinho antes. Agora porque eles utilizam, né, alguns fluxos diferentes, né? Eles não padronizaram os fluxos, né? Então eles vão mudando ali de acordo com o que eles querem. Então vamos lá para essa regeneração de defeito de radiação induzida por iluminação, né, e a irradiação térmica. Deixa eu colocar. Bom, as células solares irradiadas foram com fluxo de 10 a quinta, né, centímetros quadrados a -1, né? E elas foram recosidas, né? Esse termo recozimento, né, são efeitos que caracterizam a célula após a influência da temperatura. Foi isso que eu achei como definição. Eu também não conhecia esse termo, recozimento. Não, Isso aqui já passou por toda aquela parte de radiação e tal. Então está faltando ainda informação de quanto tempo ele ficou irradiado, porque, na verdade, o recozimento é quando você já fez a irradiação, você já danificou a amostra e agora você vai esquentar ela para tentar ver se ela recupera e regenera algumas das operações. Você vê que ele vai melhorando alguma das... Tá. Aí esse padrão aí que ele está fazendo. Só que ele, então, seria bom saber quanto tempo ficou irradiado a amostra. Bom, o tempo de radiação é de 2 dias a 60 graus Celsius, se eu não estou enganada, né? E o tempo de regeneração também é de 1 dia, né, sob aquelas condições de atmosfera zero, só que eles utilizaram 60 graus. E eles utilizaram, né, para esse tempo aí de regeneração dessas células com esses gaps, 0,9 e 1,0, eles fizeram isso em 2 semanas. Não, perdão, deixa eu ver aqui, 2 dias. Então, para regeneração, eles utilizaram 2 dias de recozimento. E para essa célula de 1,1 eletronvolts, eles utilizaram 2 semanas. Né? Isso na situação de atmosfera zero a 60 graus Celsius. Tá? E eles verificaram, né, que essas células com gap menor encontraram uma saturação aqui no recozimento, né? Aqui na tensão aqui de recozimento, aqui por volta de 2 dias, e que esse com gap maior, essa saturação vai acontecer depois do 9º dia. Depois de um certo tempo, né, esse aqui é um crescimento, eles chamam de crescimento exponencial, e esse tempo aqui, ele tá numa escala logaritmo, e essas medições que eles fizeram foi a cada 20 minutos. E é por isso que eles utilizam essa escala logaritmo, senão uma coisa ia ficar grande demais, né? Então, cada medição dessa foi feita a cada 20 minutos, portanto, por isso que eles colocaram numa escala logaritmo ao tempo. Né? E eles também pegaram os dados da corrente, né? Essa corrente de recozimento. Eles viram que durante a regeneração, essa corrente ela também aumenta para as 3 células. Mais eficientemente da célula de 1,1 eletronvolts, é isso que eles querem mostrar no final, que a célula de 1,1 eletronvolts ela é a mais qualificada para esse trabalho. Bom, eu já falei dessa tensão deslocada. E, finalmente, eles comparam, né, com o padrão, né, estabelecido pela Cooperação Europeia para a Normalização Espacial. Né?
nessa padronização, as células são iluminadas com o espectro da atmosfera zero por 2 dias, a 25 graus, acho que eu falei até, e depois um dia no escuro a 60 graus. Só que eles mantiveram, né, para as células, tanto na fase iluminada quanto na fase escura, né, esse padrão da atmosfera zero, mais a 60 graus Celsius. Por que eles fizeram isso? Eles não explicaram. Mas eles dizem que fizeram simultaneamente essas coletas de dados para os dois tipos de medição, né? Bom, eles compararam, né, o final de 5 dias de regeneração, né, essa atmosfera 0 a 60 graus Celsius, e nós temos aqui o resultado, né? Então, eles utilizaram esse fluxo de elétrons, né, para o final de vida aqui da célula. Esse aqui, 2 dias, alguma coisa espacial, acho que eu defini lá atrás, não lembro agora. E o padrão, né, ditado aqui pela cooperação europeia. E o que eles verificaram, né? Deixa eu ver as anotações deles aqui. Que essa recuperação, né, a recuperação a regeneração da tensão, aqui é a tensão, tá? A tensão de circuito aberto, ela é superior, né, ela é geralmente superior ao padrão, né? Então esse triângulo, desculpa que eu tô sem óculos, esse triângulo pintadinho, esse triângulo não preenchido. Então, após 2 dias, né, essa recuperação da tensão é maior, né? Sim, acho que o gráfico, sinceramente, ele fala que a mudança em tempo de regeneração de vida aqui, mas eu sinceramente não sei qual foi a unidade, não sei qual é a escala que eles estão usando aqui. Eles também não falaram no texto. Não, é uma medida relativa, né? É tudo em relação ao valor nessa condição aqui. Tanto que esse valor aqui é sempre 1. Não é isso? Então, eu acho que é isso. É sempre relativo. Fizeram uma normalização. Eu acho que é isso. Bom, eles fizeram essa relação e verificaram que após 2 dias o padrão, esse padrão espacial e o padrão, eu esqueci, Space Operation, eu não lembro agora, se por alguém lembrar, é ligeiramente maior. Após 9 dias, eles calcularam que após 9 dias essa regeneração é 3% maior, né? Não mostra, mas aqui no texto ele mostra. Em relação ao procedimento padrão, que é o estabelecido pela cooperação europeia. Mas, Graciana, os valores em azul são medidos, né? Os triângulos são medidos. São medidos. E a bolinha não foi medida? É isso que eu não entendi. Esse padrão SS. Não, mas eles fizeram. Acho que é um padrão, né? É um padrão ou também foi medido? É isso que eu queria entender. Ele pegou esse padrão existe, e nesse padrão sabe-se que já atinge uma melhoria de tantos %. É isso que eu queria entender. Ou eles mediram também esse padrão? Eu entendi que eles mediram. Eles mediram pelo padrão europeu e pelo padrão que eles estabeleceram no trabalho. Né? Esse novo. A diferença é que na fase iluminada... Então, eles estão tentando propor um novo padrão, é isso? Essa é a ideia? Não, mas eles não estão tentando... eles não estão... Eu acredito que eles estão querendo falar que, minha célula é boa, né? Ao invés de trabalhar com uma temperatura de 25 graus, eu trabalho com 60, justamente para ver aqueles efeitos
da temperatura na célula, né? Os efeitos termiônicos, certamente. Eles estão tentando mostrar que, pelo que eu entendi, eles estão tentando mostrar pela temperatura, né? De fato, a célula deles é muito boa. Né? Eu entendi isso no texto, pelo texto. Não, eles estão tentando estabelecer um novo padrão. Eles estão tentando dizer que, ó, a minha célula, se comparada, né, com a cianeto de gálio, ela é melhor porque eu passei por todos esses, uma temperatura maior, uma influência termiônica maior. Acho que é isso que eles estão tentando falar. Bom, não sei, eu não vi o artigo de detalhe, mas não me parece... porque quando você faz uma anilha em temperaturas mais altas, você tem melhorias nas condições da amostra mesmo. Então, não sei, como eles mudaram as temperaturas... Eu acho que eles deveriam ter feito fazer 25. essa análise. Porque eles realmente fizeram 60. Eles já deixam bem claro no texto que eles fizeram 60. Bom, eu acho que eu repeti não, outra figura. Bom, essa aqui é a regeneração 2 dias, né? Acho que não é a mesma figura, não. Essa aqui é assim, beleza. Ok. E aqui eles mediram aqui sob iluminação, tá? E aqui na fase escura. E eles também, né, essa regeneração, né, eles também mediram, né, a regeneração aqui nesse caso, né, o tempo de regeneração é 2 dias, é 60, tá, ok. Então eles fizeram essa fase aqui, mas é 60 graus, na condição de compararam, né? Essa na condição aqui de atmosfera zero, e a 60 graus, e a fase escura também a 60 graus. E também fizeram esse estudo para 25, que é o padrão europeu, né, da cooperação europeia, e o padrão, o número que eles utilizaram, e eles não disseram por que utilizaram 60 graus. Tá? Só para deixar claro. Eles também mostram que eles mostram uma certa... Essa diferença, né, de regeneração é mais... disse que enquanto não há diferença mensurável na densidade, né, eles disseram que a regeneração após 2 dias sob essas condições aqui é ligeiramente maior do que do padrão europeu, né? E aí eles ainda dizem, né, que o padrão europeu subestima a capacidade de regeneração da célula solar e, consequentemente, o desempenho esperado durante a missão espacial. Para diferenciar a influência da temperatura e da iluminação no comportamento de regeneração, as células de 1,0 volts foram recozidas sempre por 2 dias, mas sob diferentes condições. Né? E, bom, eles não padronizam a medida deles, né? Eles vão modificando aí. Bom, esses gráficos aqui, eles obtiveram através daquele de métodos computacionais, né? Eles fizeram o TQ de Centauros para fazer essas medições utilizando, quer dizer, essas predições utilizando alguns dados que eles mediram. Né? Bom, no final das contas, né? Tem muita coisa aí no texto. Bom, para analisar esses danos, né, da radiação desses diferentes materiais, eles fizeram, né, o cálculo de acordo com a equação 2, que é aquele K, né, aquele kappa, né, que é o coeficiente
defeito, né, por irradiação, o coeficiente de recombinação do defeito kappa para essas células, variando as frações aqui do fosfeto de índio, né? Então, nesse estudo, a fração, eles definiram essa fração do fosfeto como razão entre fosfeto de índio dentro desse cristal né, ou seja, da célula de acineto galho índio. E essa equivalência, né, do gap de 0,9 para 1,1 eletronvolts, né, aumenta de 33% para 63%. Ele pede para voltar na tabela 1. Bom, no final das contas, né, o que a gente vai ver nesses gráficos, né, é observar, né, esse coeficiente kappa para diferentes composições aqui dessa célula, né, tipo P, né, desse material tipo P, plotado aqui. Bom, tem dois bichinhos aqui. Esse quadradinho pintado, preto, né, é porceneto de galho, e que se refere a vermelho é a célula que eles estão propondo. Né? Eles pegaram esse fit aí dessa referência. O que eles querem provar no final das contas, né? Que esse K, né, ele quase não varia muito para o arseneto de galho, mas que se eu aumentar a minha fração do fosfeto de índio, né, eu vou ter esse K menor. E esse K menor significa que o meu material ele é muito bom, segundo a literatura, né, segundo eles afirmam. Então, quanto menor esse coeficiente aí que marca o defeito, né, melhor é a célula. Né? E aqui essa fração defects, eu não sei agora o que é isso. Mas os dados que eles obtiveram, eles construíram esse gráfico em relação do coeficiente em relação à fração do fosfeto de galho, e era uma das suposições iniciais de que se eu aumentar essa fração, né, eu posso ter uma melhoria aí na questão, eu posso ter uma melhoria nesse cristal, né? Uma diminuição dos defeitos. Bom, o que eles colocam, né? Os círculos vermelhos preenchidos, não vou nem entrar nessa discussão. Mas no final das contas, né, eles chegam à conclusão de que não apenas o número de defeitos determina a dureza da radiação, né? Esses níveis de energia do defeito, exceções da velocidade de captura, né, com a fração de muda e com a fração de fosfeto, né? Eu vi essa questão da seção de velocidade de captura, mas aí eles não fizeram essas contas, eles não sabem dizer aqui. Tá? E a análise baseada nesse coeficiente permite a quantificação desse efeito, né? De que o efeito de regeneração mais forte para o gap maior, né, já é indicado pelo aumento da tensão de circuito aberto para atmosfera 0 a 60 graus. Né. E a gente depois vai voltar à tabela 1 e ver esses valores. Então, esse efeito... Graciana, olha só, a gente está chegando a 1 hora já de... A gente vou tem que terminar. a pensar... É o último, na verdade. É o penúltimo esse. É o penúltimo. Uhum. E
Eu não sei, mas a gente tem se a gente lembrar, esse K tem uma relação com o inverso, né, do tempo de vida lá do portador, né, minoritário. E eles chegam à conclusão de que esse K, né, ele permite quantificar esse efeito, né, sob essas condições. Eles estudaram essa célula. E que esse tempo de vida antes e depois da regeneração é dominado pelo mesmo defeito. E a fração desses defeitos de radiação, né, curados, né, que eles chamam, né, regenerados, podem ser calculadas com o inverso aqui do tempo de vida, né, antes da regeneração. Então, a conclusão que eles chegam, através aqui de valor da tabela, é que... Né, esse aqui é o penúltimo discussão, conclusão deles. A conclusão é de que, de fato, né, pelo cálculo desse coeficiente, né, que é um parâmetro específico do material, mostra que ele sendo menor, né, ele se torna, sendo menor para essa célula que eles propõem, sendo menor do que o coeficiente para o defeito da célula de arseneto de galho, né, já é um indicativo de que o material deles resiste a essa radiação mais intensa, né? E que também, né, se você tem aumenta essa fração, o aumento da fração do fosfeto de galho, ou fosfeto de índio, né, justamente com o aumento do gap, também é um indicativo, né, você tem uma melhora na regeneração dessa célula. E eles, para essa célula, com um teor desse fosfeto aqui de 66% após 9 dias, sob essa condição aqui, mais de 80% dos defeitos induzidos pela radiação estão curados, ou seja, eles conseguiram regenerar 80% da célula. E é por isso, né, que eles propõem que a célula deles, com essas altas frações desse fosfeto de índio, é um material promissor para integrar essas células solares no espaço, né, de radiação rígida futura. É isso que eles indicam com esses resultados. Mas tem aqueles problemas, né, que eles não mediram pelo padrão estabelecido pela cooperação europeia. Eles aumentaram um pouco a temperatura, né? E aí o Germano falou, né, sobre essa questão de você ter um aumento aí da energia térmica, né, você melhorar um pouco o material. Então, assim, conclusão é de que ainda não estamos convencidos, né, de que de fato o material deles é de fato, pelos cálculos, era promissor, mas não elevado pelo padrão europeu. Então, não sei qual é a opinião aí de vocês. E é isso. Fechou, Maurício. Nem vem. 59. Não, tá. Algum comentário não, né, gente? Tem que falar alguma coisa? Eu só tenho que falar do próximo Paper Club, que será o nosso último. Qual é o próximo? O próximo vai ser a Leonora, vai apresentar. O trabalho dela vai ser sobre aquelas medidas, vai ser baseado naquelas medidas que ela está fazendo com o RUD, né, de eletroluminescência. Acho que é isso a técnica. Fotoluminescência de excitação. Isso. E ela com isso a gente termina a segunda onda e depois a gente pode conversar se a gente vai fazer a terceira onda do Paper Club no ano que vem, porque acho que agora, final de ano, não é um bom momento de iniciar. A pandemia também tem férias agora. Dezembro, janeiro não vai ter nada, só porque tá em casa. Tem que cestar, né? A gente pode conversar sobre isso no final de semana que vem, ver o que a gente resolve. E aí, eu sei que tá muito tarde já para todo mundo, e aí talvez na próxima semana a gente conversa, talvez, que eu tava pensando, até conversei com o Guilherme, é tentar fazer alguma festa do Lab 100 fim de ano remoto, né? Talvez fazer um amigo oculto e todo mundo manda com quem saiu, qual que é o endereço, envia, só pra não deixar passar em branco, né? Mas a gente pode conversar com isso no final de semana que vem. Boa ideia. Vamos falar semana que vem. Então é isso. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a falar. Então é isso. Eu vou parar a gravação já.